Olá, esse é mais um vídeo da Delta Precision Agriculture, no qual estaremos fazendo um tema sobre amostragem de pragas na cultura do milho e da soja, mostrando os vários métodos que podemos ter para estar analisando se é ou não necessário alguma intervenção. Esse grupo é composto por Adriane Zanata, João Flávio, Marcelo Ledo e Vitor Inácio. E faz parte da matéria Agricultura de Precisão 2. E se você se interessou pelo assunto, se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, pessoal. Hoje vamos estar falando sobre a amostragem de pragas e doenças na cultura do milho e da soja, assim como foi apresentado pela Adriane na introdução do vídeo. Eu sou o Vitor e vamos falar sobre esse assunto. Bom, primeiramente, na cultura da soja e do milho, que é a mais praticada atualmente no Brasil, é uma rotatividade muito frequente e atingimos alguns patamares como 6 toneladas por hectare de produtividade no milho e aproximadamente 3,3 toneladas de produtividade de soja. Essa é uma média do Brasil. Alguns lugares vão produzir mais, outros lugares vão produzir um pouco menos. Só que temos que tentar aumentar essa produtividade sem causar danos ambientais. E um dos fatores que mais reduzem essa produtividade é o ataque de pragas e de doenças. E para isso surge o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, que vai fazer um manejo com várias soluções de forma integrada para que ocorra um resultado mais favorável sem muita agressividade nesse controle das pragas e das doenças. Bom, primeiramente vamos introduzir algumas pragas mais comuns do milho. Existem vários tipos de lagarta que são pragas do milho. Um exemplo é a Helicoverpa. Outro exemplo é o pulgão, que também ataca as plantas, e a larva arame, que acaba atacando as raízes da planta. No caso das pragas de soja, também são várias. E aqui tem um demonstrativo de como essas pragas atacam durante a evolução da cultura. No caso de algumas lagartas, como a lagarta das maçãs, lagarta Helicoverpa, ela ataca durante todo o processo de desenvolvimento da planta, desde quando ela germina, da emergência, até a colheita. Aqui vamos falar um pouco sobre as doenças que ocorrem no milho durante o seu período de desenvolvimento. A doença que mais ataca o milho e pode atacar em qualquer fase do seu desenvolvimento é a ferrugem comum. Outras doenças vão aparecendo conforme o seu desenvolvimento, normalmente a partir do estágio V6. E algumas doenças são específicas da espiga, então elas só vão aparecer no R1, que é na parte de desenvolvimento quando inicia o desenvolvimento da espiga. Aqui alguns exemplos de doenças que atacam a soja. A ferrugem da soja também vemos que ataca todo o período de desenvolvimento da planta, desde sua emergência até a colheita. E temos outros exemplos, como mancha da folha, algumas viroses que atacam no período intermediário do desenvolvimento da planta, a podridão por Phytophthora, que vai atacar mais no final do desenvolvimento. Isso. Pensando nisso, nós decidimos aprofundar um pouco mais no assunto da praga Helicoverpa armígera. Essa praga é uma lagarta que ataca tanto o milho como a soja. Como já foi falado, as duas culturas são cíclicas no Brasil. No período de inverno normalmente se planta o milho, que é no vazio sanitário da soja, e no período de maior produtividade, no verão, se planta a soja. Porém, tendo um predador, uma praga que ataca nas duas culturas, não vai ocorrer esse vazio sanitário. Então,
essa praga vai continuar se desenvolvendo durante todo o ano da cultura. E aqui vemos o ciclo dela. É uma mariposa, que ela coloca os ovos na planta, tem os estágios de desenvolvimento da planta, onde ela vai se alimentando dessa planta, e até ela crescer o suficiente, virar a pupa e voltar a eclodir e ser mariposa. Bom, esse é um exemplo da Helicoverpa atacando uma espiga de milho. Então, em alguns casos, ela consegue entrar dentro da espiga se protegendo dessa forma. Então, fica difícil de um ataque com pesticidas, com inseticidas para atacar essa lagarta. Aqui é um exemplo da Helicoverpa na folha da soja. E ela, comendo essa folha da soja e do milho também, ela vai estar diminuindo a área foliar. Diminuindo a área foliar, a planta vai conseguir absorver menos energia. Com isso, cai a sua produtividade. Por isso, devemos fazer o controle dessa praga. E aqui é o exemplo dela já na fase adulta, como mariposa. É nessa fase que ela consegue se locomover e se espalhar pela cultura, deixando ovos em diversos lugares, e com isso ocorre o espalhamento na cultura, aumentando ainda mais a queda de produtividade. Pensando nisso, foram desenvolvidos alguns tipos de armadilhas para fazer o controle dessa praga. As armadilhas, elas não controlam o crescimento da praga, ela apenas identifica qual que é a população dessa praga, e com isso é possível atuar no controle dela. Um exemplo de armadilha é a armadilha luminosa, que ela vai ter uma luz para atrair essas mariposas, e com isso ela captura a mariposa, e um pragueiro pode ir lá e contar essa amostra de mariposas e estimar a população. Outro exemplo é a armadilha com feromônios, que ela tem uma cola ali dentro, e o feromônio sexual atrai a mariposa para dentro dessa armadilha, e o pragueiro também vai lá e faz a contagem dela. Outro exemplo é uma armadilha também de feromônios, mas com a IoT, que é a internet das coisas. Essa armadilha, ela pode tirar uma foto ela tem a célula de cola com feromônio, e algumas vezes ao dia, ou uma vez por dia já é suficiente, ela tira uma foto dessa armadilha, da onde tem a cola, e várias armadilhas dessas integradas conseguem mandar essa informação para a sede, e com isso montar um mapa de onde estão ocorrendo os focos dessa praga e por onde a mariposa está se espalhando. E com isso fica mais fácil de você fazer o controle e atuar numa velocidade mais rápida, porque não precisa o pragueiro ir lá e fazer a contagem em todas as armadilhas. Você consegue colocar mais armadilhas e atuar de uma forma mais rápida. Aqui temos um demonstrativo de como deve ser feito esse controle. No gráfico podemos ver que ocorre uma alteração do crescimento populacional. Essa população vai crescendo, então é feito controle, se reduz a população e depois de um tempo ela volta a crescer. O grande dilema é quando fazer esse controle. O controle mais efetivo e de uma forma mais rentável é fazer no nível de controle. Esse nível de controle ele tem que ser abaixo do nível de dano, porque quando chega no nível de dano já causa danos que vão ser prejudiciais à produtividade. E se você fizer o controle contínuo, o gasto vai ser muito alto. Por isso, você pode deixar a praga se desenvolver até um certo nível. Quando chega nesse nível próximo ao nível de dano, que seria o nível de controle, você atua e reduz a população dessa praga, no caso da Helicoverpa. Aqui um exemplo mais prático no caso da Helicoverpa. É recomendado pela Embrapa
com 4 lagartas pequenas ou 30% de desfolha, você já fazer o controle dessa lagarta. Ou da Spodoptera, com 10 lagartas pequenas ou 30% de desfolha, também entrar com o controle. Bom, gente, dando continuidade aqui à nossa apresentação, o meu nome é João Flávio e vou estar falando um pouco sobre como ocorre as amostragens de praga na cultura do milho, certo? Vamos estar abordando a lagarta do cartucho, a Spodoptera, e tivemos como base metodologias dispostas no site da Embrapa Milho, tá? Como é do saber de muitos, a lagarta do cartucho hoje é uma praga que mais causa dano econômico nesse tipo de cultura, certo? Tendo-se a necessidade de realizar o monitoramento mesmo antes da implantação da lavoura na propriedade, né? E como foi dito anteriormente, hoje existe as armadilhas com feromônio, que é um meio utilizado para o monitoramento desta praga. Para entender um pouco o ciclo, esta praga se origina desde as mariposas que vai ovopositar os ovos na estrutura da planta e que após no máximo 4 a 5 dias vai originar as lagartas, certo? Então, tem-se a necessidade de estar monitorando a incidência destas mariposas na minha área, né? E com o auxílio das armadilhas com feromônio, eu vou estar introduzindo uma armadilha por hectare, que é o que a Embrapa recomenda. Mas se eu tiver uma área muito extensa, eu vou estar espalhando essas armadilhas de acordo com zonas de manejos na minha lavoura. Ou seja, vou dar um exemplo que eu introduzi uma armadilha nesta área e tem que acompanhar também, gente, o crescimento da minha cultura. Então eu introduzi uma armadilha e vou colocar o feromônio específico para a atração daquela mariposa. E o pragueiro ou o produtor deve estar realizando o monitoramento dessa armadilha periodicamente. Quando o milho se encontra no estágio vegetativo, eu devo realizar o monitoramento uma vez por semana. E quando o milho se encontra no estágio reprodutivo, eu devo estar monitorando essas armadilhas 2 vezes por semana, certo? Então, após eu espalhar as armadilhas e encontrar uma infestação de mariposas superior a 3 mariposas por armadilha, significa que eu tenho uma população de mariposa que causará um dano econômico com lagarta do cartucho, né? Então eu encontrei 3 mariposas e vou anotar aquele dia que eu encontrei as mariposas e após 10 dias eu devo entrar fazendo o controle químico. Por quê? A mariposa, ela vai ovopositar os ovos na estrutura da planta. Após de 3 a 5 dias, aqueles ovos vão eclodir e originar a lagarta do cartucho, certo? E até essa lagarta do cartucho criar um tamanho, alcançar um tamanho na qual vai começar a se alimentar da planta e causar dano econômico, né? Eu vou estar realizando o controle químico para fazer a redução da população de lagartas na lavoura e, consequentemente, não me trazer um dano econômico, certo? E além dessa técnica de monitoramento através das armadilhas com feromônio, que eu estou monitorando, no caso, a minha mariposa, né? Eu tenho também a parte do controle físico da planta, né? A metodologia da Embrapa diz que eu devo estar monitorando, analisando fisicamente a planta, principalmente na estrutura do cartucho, no caso que é uma planta em estágio reprodutivo. No caso do vegetativo, está olhando principalmente o cartucho, que é onde a lagarta se encontra, né? E se eu encontrar, por exemplo, analisei 100 plantas ao acaso e 10% dessa população de plantas se encontra atacada, eu também devo estar realizando o controle químico. Então existem esses 2 métodos mais eficientes do monitoramento desta praga, certo? Na qual me indica quais serão os meus métodos de controle desse tipo de praga. Muito obrigado. E aí surge o MIP. O MIP é o manejo integrado de pragas. Esse manejo integrado de pragas, o que ele significa? É você atuar no controle dessa praga a partir dos níveis que foram pré-determinados, de diferentes formas, para evitar utilizar apenas agrotóxicos, ou a parte química, e também poder diversificar. Um dos exemplos é o biológico,
pode ser por predadores, por vírus, ou também tem as plantas seletivas, que aí ela contém toxinas que acabam matando essas lagartas. Aqui é um exemplo do predatório. Existe uma mosca predatória da lagarta que ela deposita os ovos na lagarta, e quando esses ovos eclodem, as larvas começam a consumir a lagarta, reduzindo assim sua população. Outra forma é através de vírus. Tem uma lagarta sadia. Quando o vírus se espalha por essa plantação, a lagarta vai ser infectada e ela é morta e acaba dessecando, reduzindo bastante assim sua população sem o ataque químico. O mesmo acontece com uma planta resistente. A lagarta se alimenta da planta, que tem as toxinas que atacam a lagarta, e reduz assim a sua população. Boa noite, meu nome é Marcelo e com esse vídeo foi possível ver as principais pragas e doenças da cultura da soja e do milho e sobre a Helicoverpa armígea, uma das principais pragas dessas duas culturas, e como é realizada sua amostragem e seu controle. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Valeu!